Boa noite, igreja. Graça e paz. Uma alegria estarmos aqui no segundo domingo do ano, igreja cheia de visitantes. Uma alegria muito grande para a gente poder começar o ano recebendo você aqui e revendo também aqueles que estão voltando agora. A Fonte, como a gente sempre gosta de dizer, é uma família, uma pequena família, mas é família de Deus e por isso, se você está aqui e está unido a Cristo, você é nosso irmão, você também faz parte dessa família. É uma alegria nesse segundo domingo do ano poder compartilhar com vocês algo a respeito da palavra de Deus. É minha oração, assim como o Gui já orou, que os nossos corações estejam vulneráveis à palavra de Deus nessa noite, que a gente possa se desarmar diante dele, ouvir a voz dele e que a voz dele possa conquistar os nossos corações. Assim como o Gui já falou também, hoje a gente vai dar sequência à nossa pequena série de férias do mês de janeiro sobre o amor da Trindade. E embaixo desse grande guarda-chuva do ano, que é o tema que a gente vai trabalhar até o final de dezembro, que é Firmes no Amor, pois os dias são de ódio. Um tema, sem dúvida, muito propício, dada a polarização da nossa sociedade e os ânimos exaltados que a gente vê, especialmente nas redes sociais. E a nossa oração é que o Senhor use a palavra dele, não só hoje, não só esse mês, mas ao longo de todo esse ano, para nos desafiar e nos formar no amor de Jesus. E nada melhor do que começar o ano voltando os nossos olhos para o ser de Deus. Um Deus que, na sua essência, é uma comunidade de amor. Um Deus que, por essência, se relaciona. E aí, na semana passada, a gente viu, a partir do texto de Gênesis, capítulo 1 e 2, que a explosão de amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Espírito, do Espírito pelo Pai, os compeliu a criar o mundo, e, em especial, criar o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. E conforme a gente viu na pregação, toda a criação é, de certa forma, uma expressão desse amor entre as pessoas da Trindade, e a humanidade é a expressão máxima desse Deus que se relaciona, desse Deus que ama. Criar, então, nada mais foi do que inserir a humanidade e toda a criação nesse grande e eterno relacionamento de amor entre as pessoas da Trindade Santa. Por isso não faz sentido, e essa foi uma das conclusões do sermão da semana passada, não faz sentido nós falarmos que conhecemos o Deus das Escrituras e não nos relacionarmos. Porque se relacionar está no nosso DNA, enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus, se relacionar é parte essencial do que nós somos enquanto criados à imagem e semelhança de Deus. Todavia, talvez você olhe para o texto de Gênesis 1 e 2, talvez você tenha ouvido a mensagem da semana passada e você simplesmente responda com incredulidade. Afinal, o nosso mundo não parece ser marcado por relacionamentos de amor. Muitas vezes a igreja não é marcada por relacionamentos de amor. Talvez se a gente precisasse escolher uma palavra ou uma expressão para definir o nosso mundo e o nosso tempo, e talvez para definir a nossa própria vida, amor, comunidade, relacionamento, certamente não estariam no topo da lista para definir essas coisas. Basta, como eu disse há pouco, alguns instantes nas redes sociais ou mesmo diante dos jornais para a gente constatar isso. Os nossos dias são dias marcados pelo ódio, pela polarização, pela ruptura. A humanidade que foi criada para viver num relacionamento pleno com Deus, consigo mesma, com o próximo e até mesmo com todo o restante da criação, parece que vive em desarmonia total em cada um desses aspectos. Ou será que quando a gente olha à nossa volta, a gente vê constantemente pessoas convivendo em harmonia com o seu Criador? Será que quando a gente olha à nossa volta, a gente vê pessoas vivendo em paz consigo mesmas? Será que quando a gente olha à nossa volta, a gente vê pessoas se relacionando adequadamente umas com as outras? Ou será que quando a gente olha à nossa volta, a gente vê pessoas cuidando e desenvolvendo a criação de Deus? Para boa parte dessas perguntas e em boa parte dos contextos, a resposta é não. Agora, não só quando a gente olha à nossa volta, mas quando a gente olha para dentro de nós mesmos, o que a gente vê? A gente encontra alguém que vive em harmonia plena com o seu Criador, a gente encontra alguém que vive em paz consigo mesmo, a gente encontra alguém que se relaciona adequadamente com o próximo,
seja ele irmão em Cristo ou um incrédulo, a gente encontra alguém que ama as coisas da terra de forma adequada e as recebe com gratidão das mãos de Deus? Se a resposta para essas perguntas também é não, a próxima questão que a gente precisa, a próxima pergunta que a gente precisa se fazer é: o que aconteceu então? O que aconteceu desde Gênesis 1 e 2 que mudou esse cenário de perfeito relacionamento que deveria haver entre Deus e o homem, entre o homem e si mesmo, entre o homem e o seu próximo e entre o homem e o restante da criação? O que aconteceu com a gente? Para onde foi a harmonia, a plenitude, a paz e a satisfação em Deus? Por que os nossos relacionamentos são tão marcados por ruptura, por desencontros, por desentendimentos e por pé atrás? E não há outro nome para esse descompasso no qual a gente vive a não ser pecado, queda. O pecado original de Adão e Eva os distanciou daquela bela e perfeita realidade criada e descrita em Gênesis 1 e 2, e é o pecado que nos afasta hoje da realidade de vivermos segundo o amor da Trindade manifesto na criação. Bom, para onde a gente vai então? Para o amor da Trindade revelado na redenção, pois tudo aquilo que o pecado destruiu, Deus veio restabelecer por meio da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todas as rupturas geradas pelo pecado são restauradas pela redenção. Toda desarmonia, insatisfação, ódio, desavenças podem ser desfeitas pela redenção, porque a redenção é obra de um Deus que se relaciona, um Deus que ama. Redenção é obra de uma comunidade de amor, a Trindade. Portanto, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. E nós vamos olhar então para esse texto a partir desse contexto que eu joguei agora, de que Deus nos criou para nos relacionarmos adequadamente com Ele, com nós mesmos, com o próximo e com o restante da criação. O pecado desvirtuou tudo isso tudo, e vamos ver o que Deus começou a fazer por meio da obra de Jesus, e vamos ver isso a partir do texto de Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Efésios 1, a partir do 3 até o 14, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Até aí. A mensagem desse trecho de Efésios, preste atenção porque eu já vou dar o spoiler de toda a mensagem agora. A mensagem desse trecho de Efésios ela começa de uma forma e ela já nos dá o tom de toda a mensagem. Ela começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Um versículo claramente trinitário. O louvor de Paulo é direcionado a Deus, revelado como o Pai de Jesus Cristo, pois ele nos deu as bênçãos do Espírito Santo por meio do Filho. Assim, em outras palavras, e aqui a sentença que eu resumiria toda essa passagem, as bênçãos do Espírito Santo nos são dadas pelo Pai quando nós estamos no Filho. As bênçãos do Espírito Santo nos são dadas pelo Pai quando nós estamos no Filho. Agora, quais bênçãos são essas? E então Paulo passa a listar quais bênçãos são essas a partir do versículo 4. E eu vou passar rapidamente dizendo todas elas e depois a gente volta a cada uma. Mas são elas: a eleição,
a predestinação, a adoção, a redenção, o perdão dos nossos pecados, o derramar da graça de Deus, a revelação da sua vontade, o selo do Espírito Santo e o sermos herança e propriedade de Deus. Só isso. Só esse é o pacote das bênçãos do Espírito Santo que nós recebemos por meio da obra de Jesus Cristo, e essas bênçãos vieram como graça do Pai a nós. E aí eu gostaria então que a gente olhasse agora nos próximos minutos para essas bênçãos ao longo do texto, em contraste com essas rupturas que o pecado gerou. Porque se por um lado o pecado rompeu os relacionamentos para os quais nós fomos criados, lembrando, relacionamento com Deus, conosco mesmos, com o próximo e com a própria criação, a redenção vem vem reverter cada uma dessas rupturas. E é isso o que a gente encontra no texto de Efésios. Então, primeiro ponto, relacionamentos restaurados com Deus. Quais são as bênçãos do texto de Efésios que mostram que nós temos, por meio do Filho, relacionamentos restaurados com Deus? Primeira, eleição e predestinação, versículos 4 e 5. Muitas vezes a nossa mente está tão contaminada pelas confusões da vida, do mundo e da própria teologia, que quando a gente lê essas palavras na Bíblia, um sinal dispara ali na mente. Polêmica, confusão, estou fora. Não quero saber do que se trata essas coisas, eleição e predestinação. O problema é que elas aparecem no texto. E elas aparecem no texto como sendo bênçãos do Espírito Santo que nos foram dadas pelo Pai por meio do Filho. Então, se nós não queremos saber do que se trata a eleição e a predestinação, nós não queremos saber a respeito de parte das bênçãos do Espírito que Deus nos deu por meio do Filho. E eu acho que a gente quer saber o que são as bênçãos do Espírito que Deus, o Pai, nos deu por meio do Filho. Portanto, precisamos pensar o que Paulo está dizendo nesse texto a respeito de eleição e predestinação. E é isso que ele diz no versículo 4. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E aqui a gente precisa se lembrar de algo da mensagem da semana passada. Pai, Filho e Espírito Santo não criam um mundo por causa de alguma necessidade de amor e relacionamento que há em Deus. Se Deus não fosse Ele mesmo uma comunidade de amor, isso até poderia ser verdade. E esse é o caso nas mais diversas narrativas alternativas de criação do mundo. Geralmente, em narrativas alternativas de criação do mundo, os deuses criam o mundo por conta de alguma falta que existe neles, por causa de algum acesso de fúria, por causa de alguma intriga entre divindades. Agora, o Deus da Bíblia é um Deus revelado como mas ao mesmo tempo trino. Ele é em si mesmo uma comunidade de amor. Pai, Filho e Espírito Santo coexistem desde a eternidade em plena harmonia e reciprocidade. Não há em Deus falta, necessidade ou casuísmo. Portanto, a criação, longe de ser um acidente de percurso ou um mero preciosismo de uma divindade entediada, a criação é a explosão da glória e do amor de três pessoas que coexistem em eterno e pleno amor, buscando cada um a glória do outro como a coisa mais importante que existe. Esse é o nosso Deus. E a criação é o resultado dessa criação, dessa relação de amor e busca da glória um do outro. Logo, quando a gente pensa na nossa eleição, na eternidade passada, a gente está pensando numa escolha feita por Deus, segundo a sua vontade, mas baseada tão e somente no seu perfeito amor. E é isso o que o texto nos diz no versículo 5, no início dele, em amor nos predestinou. Mas o que há de tão maravilhoso aqui que acerta a nossa relação com Deus? De acordo com o que Paulo está dizendo, eu, você, cada um de nós aqui, somos parte da eterna relação de amor entre as pessoas da Trindade. As nossas vidas e quem nós somos é resultado disso. Logo, não importa se eu e você fomos planejados por nossos pais ou fomos um acidente de percurso, se nós viemos a Cristo ainda criança ou nós conhecemos a Cristo em meio ao lamaçal do pecado, não importa nenhuma dessas coisas, porque se nós estamos em Cristo, isso é fruto da explosão de amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Espírito, e essa explosão de amor entre eles na eternidade resultou em quem nós somos hoje.
resultou em nossa eleição no Filho. Agora, muitas vezes esse tipo de mensagem gera questionamentos, mas isso então não deveria ou não nos tornaria religiosos, orgulhosos? Não, se nós temos plena consciência de quem éramos e do que Deus fez por nós. Eu tenho a impressão que alguns cristãos pensam em Deus como um pai ou um avô sério e carrancudo que está no céu só observando tudo o que ele faz. E a grande preocupação é se estamos agradando ou não a Deus, se estamos conquistando ou não o seu favor. Essa era, por exemplo, a visão que Jó tinha a respeito de Deus e a principal razão da queixa dele. Ele olhava para a vida dele e para as acusações que recebia de seus amigos e dizia, não, eu não cometi pecado. Deus está sendo parcial nessa história porque eu não fiz por merecer essa situação que eu estou passando. Mas no fundo a sua perspectiva a respeito de Deus é um Deus que concede apenas aquilo que a gente merece. Mas o ponto é, e Jó viu que ele estava bastante equivocado na sua visão a respeito de Deus no final do livro, de que essa percepção a respeito de Deus gera, sim, pessoas orgulhosas. Porque se eu atingi a meta e conquistei o favor dele, o mérito é meu, a glória é minha. Agora, se a lógica que governa a nossa relação com Deus é a que Paulo está descrevendo no texto, a ideia é outra. Foi Deus quem nos alcançou com a sua escolha e com a sua graça. E se foi Ele quem nos alcançou, não há espaço para orgulho, muito menos para autopromoção. Se a obra é dele, a glória é dele. E eu tenho a impressão que muitos dos nossos problemas com relação à eleição estão justamente no fato dela nos humilhar, dela não deixar para nós nem uma pontinha de mérito. Mas não é uma humilhação que nos deprime ou diminui, muito pelo contrário. Porque se a eleição é resultado de uma explosão de amor, isso deveria nos mostrar o quão amado nós somos por Deus e deveria tranquilizar os nossos corações. A eleição, na verdade, é um basta para a nossa contínua busca em tentarmos sermos aceitos por Deus segundo os nossos próprios méritos. Nós fomos escolhidos por Ele na eternidade antes que pudéssemos demonstrar qualquer obra. Portanto, que a nossa relação com Deus não se baseie em méritos ou buscas pessoais, mas no seu eterno e infinito amor por nós. Essa é a primeira bênção que nós temos recebido do Pai no Espírito. Segunda bênção, a redenção e o perdão, versículo 7. Aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo, Cristo cumpriu na história. Aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo, Cristo cumpriu na história. Eleição e predestinação são as bênçãos no espírito do passado. A redenção e o perdão nos alcançam no presente. Ser redimido significa ser resgatado, ser perdoado significa ter as dívidas canceladas, e é isso que nós temos por meio da obra do Filho. Por um lado, nós fomos resgatados da escravidão da lei e do pecado. Nós não somos mais seus servos, não existimos mais para fazer a vontade da lei e a vontade do pecado. Fomos comprados por Cristo, resgatados por sua obra, portanto não devemos mais nos submeter a um jugo de escravidão, como Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Obviamente, nós não fomos libertados para viver conforme a gente bem entende, mas libertos da escravidão do pecado, temos agora total liberdade para viver de acordo com a justiça e a santidade de Deus. E nada melhor do que vivermos totalmente livres de nós mesmos, livres para viver para Deus. E não apenas libertos, esse é o principal significado de resgatados aqui, mas também perdoados. Essa é a nossa condição diante de Deus. Ainda que Satanás venha nos acusar diariamente sobre a nossa condição de perdição, de ruína, o fato é que se nós estamos em Cristo, não há mais acusação contra nós. Nossos pecados foram totalmente perdoados por meio da obra de Cristo. Nossos pecados passados, presentes e futuros. Todos eles foram lançados sobre Cristo no madeiro. E se isso é verdade, não há pecado grande o suficiente que a gente possa cometer, que o perdão de Cristo não seja capaz de alcançar.
E é claro que isso, mais uma vez, acerta a nossa relação com Deus, porque ela não é mais marcada pela escravidão ao pecado e pela condenação, mas é uma relação mediada pelo perdão. Isso tem impactos profundos na forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo, mas já já a gente chega nesse ponto. Terceira bênção do Espírito Santo que nós recebemos do Pai por meio do Filho e que acerta o nosso relacionamento com Deus. Versículos 13 e 14, o selo do Espírito Santo e a garantia da nossa herança. Esses dois versículos nos lembram de que a garantia de que nós chegaremos até o fim, firmes na fé, firmes no amor, firmes na esperança, não está em nossas forças, mas no Espírito de Deus com o qual nós fomos selados e que é a garantia da nossa herança. Nós não estamos entregues aos nossos desejos ou às nossas fragilidades. Se nós estamos no Filho, o Espírito é a garantia que nós temos de que nós chegaremos firmes no dia final. Muitas vezes a gente anda por aí atormentado com a possibilidade de decepcionar a Deus ou com a possibilidade de estragar tudo. Isso muitas vezes é uma realidade para a gente nos nossos trabalhos, muitas vezes isso é uma realidade na nossa família. Tem coisas que a gente faz que a gente simplesmente conclui, eu estraguei tudo, eu joguei tudo fora. E isso dói, isso nos machuca, mas no que diz respeito à nossa salvação, não cabe a nós garantir nada. Deus veio morar em nós de forma que Ele mesmo é o selo e a garantia da nossa herança. E isso, mais uma vez, acerta a nossa relação com Ele, pois, mais uma vez, a gente não depende dos nossos próprios esforços, convicções ou firmeza. Nós dependemos tão somente da Sua graça e da Sua presença em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Ele não irá nos desamparar. E aí, fechando esse primeiro ponto da nossa relação acertada com Deus, eu gostaria que a gente se perguntasse algumas coisas. Eu não sei no que a nossa relação com Deus tem se baseado. Eu não sei no que a sua relação com Deus tem se baseado. Talvez a nossa relação com Deus tenha se baseado no mérito ou em esforços pessoais. Talvez seja uma relação marcada pelo orgulho. Talvez seja uma relação marcada pelo constante conflito com o Senhor, porque Ele não corresponde às suas expectativas. Talvez seja uma relação marcada pela frustração. E aí, o que esse primeiro ponto do texto quer nos lembrar é: Deus já nos abençoou com a eleição, com a predestinação, com a redenção, com o perdão dos nossos pecados, com o selo do Espírito e a garantia da nossa herança. Qual é o nosso papel diante disso tudo? Nos lançarmos com muita confiança nos braços desse Deus de amor, nos lançarmos sem reserva nessa comunidade de amor que é a Trindade Santa, abraçarmos as bênçãos do Espírito que nos foram dadas pelo Pai por meio do Filho. Segundo ponto, relacionamentos restaurados consigo mesmos. Por um lado, então, a salvação é uma obra de redenção planejada na eternidade e que nos alcança no presente. Por outro, todavia, salvação consiste em sermos reinseridos nessa eterna relação de amor da Trindade. E não só isso, salvação também consiste em abraçarmos o amor que Deus tem pela sua glória, pois somente isso é capaz de redirecionar os nossos afetos e redefinir as nossas prioridades. Observem no texto como essas duas verdades aparecem. Eu vou fazer uma leitura mais dinâmica agora, só destacando alguns pontos. Lá do começo, Deus nos escolheu nele, grifo nessa palavra, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. No final do versículo 4, mais uma vez, atenção aqui no em sua presença. Versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Atenção nessa expressão, adotados como filhos. Versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça. Agora, mais no final, versículo 11, nele fomos também escolhidos. E versículo 13, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória.
Percebam, então, como, ao longo de todo o texto, duas ideias apareceram várias vezes, pelo menos nessa leitura que eu fiz. A ideia de reinserção, a ideia de inserção, nele, em sua presença, nele nós fomos escolhidos, e a ideia de que tudo isso tem como um alvo final, um objetivo final, a glória e a graça de Deus. Conforme eu afirmei há pouco, a essência da relação da Trindade é o Pai é o amor que impele Pai, Filho e Espírito Santo a buscarem a glória um do outro e a se alegrarem um no outro. E se a criação é a expressão dessa glória e desse amor infinito e eterno, perder o rumo na vida é justamente não encontrar mais satisfação e alegria nisso. Pecado, então, em outras palavras, nada mais é do que buscarmos a nossa identidade em tudo, menos em Deus. Buscarmos a nossa satisfação e alegria em outros lugares, ao invés de buscarmos isso no ser glorioso e gracioso de Deus. Isso é pecado. Muitas vezes a gente tende a definir pecado como se fosse uma atitude, como se fosse algo que a gente fizesse num determinado momento e isso nos arruinasse diante de Deus. Mas o ponto que esse texto quer nos lembrar é que pecado é não encontrarmos a nossa satisfação plena em Deus, não encontrarmos a nossa alegria plena na glória e no amor de Deus. Então, se isso é pecado, salvação é a reversão desse processo. É a reorientação dos nossos desejos mais profundos para aquele que pode nos satisfazer plenamente. É a busca por identidade e significado naquele que nos deu identidade no início. O que a gente viu nos versículos 6 e 14 é que Deus tem um profundo compromisso com a sua glória. E não existe nada nesse mundo capaz de nos satisfazer mais do que a sua própria glória. Fica aqui um spoiler porque vai ser o PG da Zona Norte ao longo desse ano. Pelo menos foi o que me foi soprado. Toda essa ideia é melhor desenvolvida, vocês vão lá e ouvem o Josué e a Karina falando que eles vão explicar muito melhor do que eu. Mas o ponto é, a paixão de Deus pela sua própria glória está na essência do amor de Deus por nós. Pense apenas por um instante no seguinte: o que há de mais importante no universo? Pelo que ou por quem vale realmente nós perdermos a nossa vida? E a gente sabe que não existe nada, nem ninguém mais valioso no universo do que o próprio Deus. E que se nós entregarmos as nossas vidas para qualquer outra coisa, a gente vai quebrar a cara. Pois bem, então se é assim, qual a melhor maneira de Deus demonstrar o seu amor por nós? Justamente nos levando a manter os olhos fixos nele. Esse é um ponto que muitas vezes dá um pouco de nó na nossa cabeça, porque a Bíblia toda insiste nesse ponto, de que Deus leva a glória dele a sério e de que ele faz todas as coisas para a sua glória. E aí tem uma ilustração que eu gosto muito, que ajuda a gente a entender isso, e basicamente é assim: pense que há um parente muito próximo seu, que está doente. E então, numa noite chuvosa de São Paulo, de sexta-feira, fria, aquele clima perfeito para você ficar em casa, sentado no sofá assistindo Netflix, e você fica sabendo a respeito da doença dessa pessoa e de que ela está numa situação ruim. E então, você você decide, depois eu vou pensar a questão da motivação, mas você decide a ir visitar. E aí, diante daquela pessoa, obviamente muito feliz e satisfeita com o fato de você estar ali, ela pergunta: mas poxa vida, diante desse cenário que eu acabei de descrever, uma sexta-feira à noite chuvosa, fria, o que te leva a vir aqui me visitar? E aí tem duas respostas, pelo menos, que você poderia dar na demonstração de qual é a sua motivação para estar ali. Você poderia simplesmente dizer: bom, eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação de parente em estar aqui com você nessa noite, e foi por isso que eu vim. Ou você poderia dizer a ela: bom, não há nenhum outro lugar no mundo que eu deseje estar mais do que aqui. Pense nessas duas respostas. Qual delas mais alegraria a pessoa? Obviamente, a segunda.
Mas observe o que você está dizendo na segunda resposta. Você está dizendo, não existe nenhum outro lugar do mundo onde eu mais gostaria de estar nessa noite do que aqui. O que você está dizendo, então, em última instância eu gostaria muito de estar aqui e eu estou satisfeito e feliz por estar aqui. É como se você, nas palavras de Deus, estivesse dizendo, eu estou aqui buscando a minha própria glória. Agora, de uma forma fantástica, isso não faz com que isso soe egocêntrico, mas faz a pessoa se sentir amada. E é essa lógica que está na essência do amor de Deus por nós e da busca dele pela sua própria glória. Deus é o que existe de mais precioso nesse universo. Portanto, se ele não passasse o tempo não faz sentido para Deus, porque ele não está preso ao tempo. Mas, enfim, se ele não gastasse as suas energias nessa paixão pela sua própria glória, e simplesmente dizendo, enfim, Jesus veio a esse mundo e tudo que ele fez não foi nada mais do que a obrigação dele como filho ao se entregar na cruz do Calvário. Isso não nos faria amados. Mas o que Jesus diz, e a gente vai chegar em João 17, Pai, eu te glorifiquei na terra com a glória que me destes, agora devolve a mim a glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. O ponto é, Jesus quando vem ao mundo, ele vem dizer, não tem nenhum outro lugar onde eu mais gostaria de estar do que aqui, entregando a minha vida por você. Isso é buscar a própria glória dele, mas ao mesmo tempo isso é a maior demonstração de amor do universo. Porque Deus não tem nada mais precioso a nos oferecer do que a própria presença dele, do que o próprio ser dele. E é por isso que a gente vê ao longo de todo esse texto, Paulo nos lembrando de que Deus tem um profundo comprometimento com a sua glória, porque o comprometimento de Deus com a sua própria glória é o que nos demonstra o quão amado nós somos por Ele. Assim, quando a gente participa dessa graça e desse amor de Deus, isso tem o poder para transformar a nossa natureza caída. Somente a participação nessa relação de amor da Trindade pode reorientar os nossos corações. Somente quando a gente encontra a nossa alegria nele, nós sentimos plenamente satisfeitos e aí sim ele é mais glorificado em nós. Mas existe mais uma bênção no texto que também acerta a nossa relação com a gente mesmo e ela aparece no versículo 5 também. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Há aqui nesse versículo uma afirmação teológica importantíssima. Deus tem apenas um filho, Jesus Cristo. Jesus não passou a ser filho de Deus em um momento específico da história, mas ele é o eterno gerado do Pai, o eterno Filho de Deus. Eu me tornei, como boa parte de vocês sabem, pai há alguns meses, a partir da concepção do bebê no ventre da minha esposa. Mas Deus sempre foi pai, pois Jesus sempre foi seu filho, o eterno gerado do Pai. E assim como ser humano só gera ser humano, cachorro só gera cachorro, gato só gera gato, Deus só pode gerar Deus. Portanto, nós não somos filhos de Deus como Jesus é filho de Deus. Apenas Jesus é filho de Deus por excelência, porque Deus só pode gerar Deus. E ele é o eterno gerado do Pai. Agora, apesar disso, o que o versículo 5 nos diz é que por meio de Jesus, nós somos adotados como filhos. Nós também passamos a fazer parte dessa família. E isso não quer dizer nada menos do que passarmos a compartilhar todos os direitos e deveres de um filho natural. A nossa filiação ela foi planejada na eternidade, quando Deus em amor nos predestinou para si mesmo, para sermos adotivos por meio de Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade, gente. Filhos de Deus, irmãos mais novos de Jesus, parte da família de Deus. Nós temos um lugar junto à mesa na casa do Pai. E isso deveria nos fazer perguntar como está a nossa relação com a gente mesmo. Como está a sua relação com você mesmo? Quais são as suas impressões a seu próprio respeito? Como você se vê? Quais são os filtros a partir dos quais você se julga?
Quais são as suas ambições? Onde estão os seus olhos? O que te faz se sentir mal? O que te faz se sentir bem? O que te faz feliz? O que te faz infeliz? O que te perturba? Quais são as nossas ou as suas maiores prioridades? De uma forma mais geral, onde está firmada a sua identidade? E é impressionante a capacidade que nós temos de fazermos mal a nós mesmos. E quando a gente faz mal a nós mesmos, geralmente a gente faz mal ao nosso próximo. Geralmente a gente faz mal àquele que está à nossa volta. E desde que o pecado entrou no mundo, uma ruptura fundamental foi gerada dentro da gente e com a gente mesmo. A gente não se entende mais. Os nossos filtros, eles estão desconfigurados, os nossos espelhos estão rachados. A gente não consegue mais ter uma medida exata a respeito de quem nós somos. E o grande problema aqui é que nós jamais nos veremos corretamente, a não ser que a nossa relação com Deus seja acertada, a não ser que a gente tenha participado das bênçãos da eleição, da redenção e do perdão. Mas nós não nos veremos corretamente, a não ser que a gente entenda que o propósito da nossa salvação é nos reinserir nessa comunidade de amor que é a Trindade Santa. A não ser que a gente entenda que o propósito da nossa salvação é nos adotar, ou é Deus nos adotar como filhos, e então agora nós fazemos parte dessa família. A nossa identidade não pode estar naquilo que nós somos fisicamente. A nossa identidade não pode estar naquilo que a balança diz. A nossa identidade não pode estar naquilo que o sucesso amoroso ou profissional diz. A nossa identidade não pode estar naquilo que os nossos perfis nas redes sociais dizem. A nossa identidade não pode estar na cor da nossa pele. A nossa identidade não pode estar na nossa conta bancária. A nossa identidade não pode estar na nossa família ou no sobrenome que nós carregamos. A nossa identidade não pode estar firmada na nossa posição ministerial na igreja. A nossa identidade precisa estar firmada e fincada na nossa salvação. A nossa identidade precisa estar firmada na nossa salvação. Porque é na salvação que nós temos o entendimento de que nós fomos adotados por Deus como filhos e agora nós somos irmãos de Jesus. A nossa identidade, em outras palavras, está no próprio Deus, o nosso Redentor. A gente não deveria se contentar com nada menos do que isso. Muitas vezes a gente passa a se definir por diversas dessas coisas que eu listei e por outras tantas coisas. Mas o fato é que se nós fomos salvos, se nós recebemos essas bênçãos do Espírito por meio do Filho, a nossa identidade está em fazermos parte de uma comunidade eterna de amor, que é a Trindade Santa. Eu sei que muitas vezes essas coisas que eu falei nos angustiam. Muitas vezes elas tomam o nosso tempo, tomam as nossas mentes, tomam os nossos corações. Agora, o meu apelo para o seu coração nessa noite é, por favor, não permita que a insatisfação com qualquer uma dessas coisas, com a sua posição social, com o que a balança tem dito a seu respeito, com o que a sua conta bancária tem dito a seu respeito, com o que as pessoas têm dito a seu respeito, não permita que nenhuma dessas coisas dite ou determine qual é a sua identidade diante de Deus. Não permita que essas coisas dominem o seu coração. Nos voltemos para Deus hoje, que a gente consiga encontrar nele toda a nossa satisfação, toda a nossa alegria, que a gente consiga encontrar na glória dele descanso para a nossa alma aflita, que a gente pare, assim como o autor de Eclesiastes nos recomenda, a correr, pare de tentar correr atrás do vento, que a gente pare de tentar buscar refúgio em quem não protege, que a gente pare de tentar buscar alimento naquilo que não sacia, que a gente pare de buscar afeição naquilo que nos satisfaz. Só Ele é capaz de nos satisfazer e alegrar plenamente. Terceiro e último ponto. Primeiro, relacionamentos restaurados com Deus. Segundo, relacionamentos restaurados com a gente mesmo. Agora, terceiro, relacionamentos restaurados com o próximo. Se lembre do que eu disse logo no início. Nós fomos criados para nos relacionar.
Se relacionar está no nosso DNA enquanto seres criados por um Deus que se relaciona e ama. Se relacionar é parte essencial do que nós somos. Todavia, o que o pecado faz com esse traço fundamental do que nós somos? Perverte e destrói. Como isso se manifesta em nossas vidas? De muitas formas. E aí tem algumas possibilidades de resposta aqui. Talvez você diga, tudo bem, eu fui criado à imagem de Deus e por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho no meu DNA ser alguém que se relaciona. Mas eu sou uma pessoa extremamente sociável, eu não tenho nenhum problema para me relacionar. Essa é uma possibilidade de resposta. Eu vou tentar elaborar 3 possibilidades de resposta que você possa dar. Então, no primeiro caso, você não é uma pessoa que tem problemas para se relacionar, você é uma pessoa extremamente sociável. E aí a gente precisa fazer algumas perguntas. Qual a profundidade dos nossos relacionamentos? Será que nós temos relacionamentos de amor ou apenas amizades superficiais baseadas em gostos e interesses semelhantes? Qual a influência que esses diversos e inúmeros relacionamentos que eu tenho tem sobre a minha vida e sobre aquilo que eu sou hoje? Mas talvez você diga, não, eu não sou essa pessoa extremamente sociável, de relacionamentos superficiais, eu sou péssimo para me relacionar, eu sou extremamente antissocial. E aí a gente também precisa se fazer perguntas, como, então, refletir a imagem e semelhança de um Deus que é relacional se nós vivemos e gostamos de viver no isolamento? É possível se dizer família de Deus sem se relacionar com seu irmão? Quem te conforta, confronta e acode nos dias maus? Então, talvez você se diga uma pessoa muito sociável com relacionamentos superficiais, talvez você se diga uma pessoa antissocial e aí você tem um problemão, porque não dá para ser imagem de um Deus relacional sem se relacionar, e aí você tem uma terceira possibilidade, que é, eu já me relacionei muito um dia, mas não mais. Eu cansei de me machucar, eu cansei dos outros, eu cansei especialmente desse negócio de chamar os outros de irmãos. E aí a gente precisa novamente se perguntar, como então manifestar ao mundo a realidade do perdão e do amor sacrificial longe de quem te faz o mal? Como demonstrar o amor de Jesus escondido numa redoma de vidro? E como o texto de Efésios responde a cada uma dessas rupturas? Com uma afirmação e com uma bênção maravilhosa. Nós somos, final do versículo 14, propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Agora, eu quero que você preste atenção na lógica que é desenvolvida ao longo dos versículos 12 a 14. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, isso é o que aparece no versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Depois no versículo 13, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Então notem que a pessoa, no versículo 12, o texto está na primeira pessoa do plural, agora no versículo 13, ela está na segunda pessoa do plural. No versículo 12 está falando a respeito de nós, versículo 13 está falando a respeito de vocês. E depois o versículo 14 parece que é uma inclusão do nós do versículo 12 com o vós ou com o vocês do versículo 13. Bom, não é difícil a gente entender o que Paulo está dizendo, porque ele mesmo explica no versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, ou seja, Paulo era um judeu, e aqui ele se inclui entre os judeus e diz, nós, os judeus, e aí vamos ler o texto agora pensando, tendo isso em mente, a fim de que nós, os judeus, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês, e obviamente se ele não está falando de judeus, ele está falando a respeito de gentios, então logo quando vocês, gentios, ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês, gentios, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia agora não apenas dos judeus e não apenas dos gentios, mas é a garantia da nossa herança, judeus e gentios, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O que Paulo está fazendo aqui nesses versículos é adiantar um tema que ele vai trabalhar de uma forma muito mais elaborada no final do capítulo 2. É um texto que nós passamos aqui na igreja há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, mas eu queria relembrar com você rapidinho. Capítulo 2, versículos 14 a 16, se você quiser olhar na sua Bíblia. Efésios 2, 14 a 16. Porque ele, falando a respeito de Jesus, é a nossa paz,
o qual de ambos, judeus e gentios, os povos, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Talvez uma das ilustrações bíblicas mais claras sobre a separação que o pecado causa entre nós e o nosso próximo seja a inimizade que havia entre judeus e gentios. Mas Cristo Jesus veio para destruir o muro de inimizade e destruir a própria inimizade. E é isso que nós acabamos de ler nesses versículos do capítulo 2. Agora, o que é interessante, e a gente viu isso quando passamos por esse texto de Efésios em 2015, Cristo não destruiu a inimizade e não destruiu esse muro, abolindo as diferenças que havia entre o povo de Deus, mas fazendo de judeus e gentios um novo homem, uma nova humanidade, um povo de sua propriedade, comprado pelo seu sangue, um povo diferente, mas unido em torno de uma única pessoa. E assim como a Trindade é uma e é complexa, assim nós somos em Cristo. Cristo, então, quando vem a nós, ele rompe essas inimizades que existem entre nós, mas ele não faz isso por meio da supressão das diferenças que existem entre nós, mas ao declarar que eu e você, apesar das nossas diferenças, nós somos um em Cristo. É isso que ele faz. E ele quebra e destrói qualquer inimizade que existe entre eu e você. O que Deus faz por meio da obra de Cristo é belíssimo. Ele não cria, então, uma nova humanidade simplesmente dizendo, finjam que não existem diferenças entre vocês. Finjam que vocês são iguais. Se juntem e se reúnam todo domingo e de uma forma muito mascarada, finjam diante do mundo que vocês são todos iguaizinhos. Que vocês não têm diferenças nenhumas entre vocês e por isso vocês podem se chamar de irmãos. É isso que ele diz? Não. O que ele diz é, por meio da cruz, judeus e gentios continuam sendo judeus e gentios, mas podem se colocar um do lado do outro e cantar, Cristo é o nosso Senhor. Independente da condição deles, independente das diferenças que eles mantêm, eles podem se colocar um ao lado do outro e cantar, nós temos um único Cristo, nós temos um único Salvador. E eu amo essa verdade bíblica porque ela despedaça as propostas redentivas dos nossos tempos. A gente vive dias, comentei a respeito disso no começo, de muita polarização no nosso país. Algo que já se arrasta, como o Gui comentou, há alguns anos. E aí propostas para a gente sair dessa situação não faltam, mas todas elas parecem convergir para ao menos dois caminhos. Num caminho, você afirma as individualidades e desconsidera o coletivo. Num outro caminho, você afirma o coletivo e desconsidera as individualidades. Agora, o caminho bíblico, como sempre, ele é infinitamente superior, porque a cruz nos tira, sim, do nosso individualismo pecaminoso, mas ela não faz isso ao suprimir as diferenças que nós temos, mas ao afirmar a nossa unidade em Cristo. E isso, de uma forma que nós não necessariamente conseguimos entender, acaba por dar ainda mais brilho às nossas individualidades. Então, a partir do momento em que a Bíblia diz, vocês são um, apesar das diferenças que existem entre vocês, isso não suprime a nossa individualidade, mas torna ela ainda mais bela. E agora eu posso, nas minhas diferenças com você, observar como aquilo no que você é diferente de mim, você tem a me transformar à imagem de Cristo. E você pode olhar para o seu irmão e dizer, aquilo que você tem de diferente de mim é o que me torna a cada dia mais semelhante a Cristo. Então a gente afirma o coletivo sem suprimir essa individualidade e diferença que cada um de nós tem. E isso não se aplica apenas à política, isso se aplica a todas as áreas das nossas vidas, porque diante da cruz não há espaço para orgulho do que quer que seja, não há espaço para orgulho de raça, não há espaço para orgulho de classe, não há espaço para orgulho de gênero ou não há espaço para opção política. Só há espaço
para a manutenção da unidade na diversidade do corpo. Não depende se você é bom ou ruim para se relacionar, não depende se você teve ótimas ou péssimas experiências de relacionamento da igreja, não depende se você teve ótimas ou péssimas experiências de relacionamento na família e na vida, não depende se você faz parte desse ou daquele grupo, se você foi alcançado pelas bênçãos do Espírito, dadas pelo Pai, por meio do Filho, os seus relacionamentos precisam ser alcançados e transformados. Não devemos buscar relacionamentos saudáveis apenas porque isso está no nosso DNA enquanto criados à imagem e semelhança de Deus. Nós devemos buscar relacionamentos saudáveis porque Cristo morreu por um povo. Nós devemos buscar relacionamentos saudáveis porque nós fomos inseridos na nossa salvação numa comunidade, que é a comunidade trina. É simplesmente impossível, e o Cris falou muito sobre isso semana passada, experimentar o amor relacional da Trindade e permanecer no cinismo, na desconfiança ou no isolamento. Então, concluindo, Deus nos chama hoje a nos deleitarmos na obra da Trindade em nossas vidas e a vivermos de forma que essa relação seja expressa ao mundo, especialmente por meio da igreja. Relacionamentos restaurados com Deus, relacionamentos restaurados com a gente mesmo, relacionamentos restaurados com o próximo. Esse é o desafio que a palavra de Deus coloca para a gente. Eu tentei abordar o texto hoje dessa forma, porque vão ser esses os assuntos que a gente vai tratar ao longo desse ano. Todo esse ano a gente quer se debruçar sobre a realidade de que Deus é amor e, portanto, se nós estamos nele, nós precisamos nos relacionar de forma adequada com a gente mesmo e nos relacionarmos de forma adequada com o próximo. Eu não sei como está a sua relação com Deus, não sei como está a sua relação consigo mesmo, não sei como está a sua relação com o próximo. Eu gostaria que nesse momento a gente pensasse nisso. Como está a minha relação com Deus? No que ela está fundamentada? A minha relação com Deus está baseada nas bênçãos do Espírito que o Pai nos deu por meio do Filho, ou a nossa relação com Deus tem sido baseada no orgulho, tem sido baseada no mérito, tem sido baseado nas queixas diante dele. No que a nossa relação com Deus tem se baseado? Segundo, no que a nossa relação com a gente mesmo tem se baseado? Onde a nossa identidade está firmada? O que nos define? O que te define? O que tem preenchido a nossa mente? O que tem preenchido o nosso tempo? O que a gente tem feito para tentar se afirmar diante de Deus e de nós mesmos? Terceiro, como estão os nossos relacionamentos? Como estão os nossos relacionamentos com o nosso próximo? Como estão os nossos relacionamentos com os nossos irmãos aqui da igreja? Eu acredito que ao longo de todo esse ano, Deus vai nos exortar vez após vez a não apenas avaliarmos como estão os nossos relacionamentos uns com os outros, mas a também nos movermos diante disso. Se hoje você percebe que a sua relação com Deus está fundamentada em coisas equivocadas, hoje é um dia de você se colocar diante de Deus e dizer: eu quero que a minha relação contigo seja baseada nessas bênçãos do Espírito que nós vimos no texto. Se a sua relação com você mesmo anda conturbada, anda confusa, eu quero que você pense e se avalie. Será que a minha relação comigo mesmo está baseada nessas bênçãos do Espírito que nós vimos nesse texto? Eu entendo o meu papel como filho de Deus? Eu entendo o meu papel como alguém que precisa o tempo todo buscar a glória de Deus, porque só isso irá de fato me satisfazer? E por fim, que a gente avalie o nosso amor pelo próximo e a gente avalie se realmente nós temos vivido essa realidade de que na salvação nós fomos reinseridos numa comunidade de amor que é a Trindade. Esse é o teste final se nós realmente passamos pela salvação. Porque se nós passamos pela salvação e fomos inseridos nessa comunidade de amor que é a Trindade, a gente precisa também se relacionar de forma adequada
com o nosso próximo. Portanto, se hoje Deus desafiar o seu coração a se colocar diante dele, faça isso. Se Deus desafiar o seu coração a avaliar o que você tem pensado a respeito de si mesmo diante dele, faça isso. E se Deus tem te desafiado seu coração a avaliar o seu relacionamento com alguém dessa comunidade, faça isso. Deus quer restaurar os nossos relacionamentos com ele, com a gente mesmo e com o próximo. A gente precisa responder a isso com fé e também precisamos responder a isso com atitudes. Portanto, eu gostaria que a gente orasse nesse momento e pedisse a Deus graça para vivermos de acordo com essa palavra que Ele nos deu nessa noite. Vamos orar. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, reconhecendo que nada temos a oferecer a Ti, ó Deus. Tudo que nós temos vem de Ti, assim como nós cantamos no louvor. Tudo que nós temos vem do Senhor. Nós não temos nada para Te oferecer, porque até as nossas melhores obras são como o trapo da imundícia. Ó Deus, nós somos pequenos, somos frágeis, somos falhos. Muitas vezes essa nossa limitação nos perturba e a gente se vê em desespero porque a gente não quer reconhecer o quão limitados somos. A gente não quer reconhecer quão pecadores nós somos. A gente não quer reconhecer como nós precisamos do Senhor. Deus, a sua mensagem foi muito simples e muito clara nessa noite. O Senhor já nos deu, por meio do Filho, todas as bênçãos do Espírito. Nós já recebemos de Ti tudo aquilo que é necessário para vivermos relacionamentos restaurados com o Senhor, com a gente mesmo, com o próximo, com toda a sua criação. Nós já recebemos de Ti tudo o que é necessário para vivermos relacionamentos de amor. Ó Deus, mas reconhecemos diante do Senhor nessa noite que muitas vezes não temos vivido à luz dessa realidade. Muitas vezes e em muitos momentos da nossa vida, não temos vivido relacionamentos de amor. Não temos tido um relacionamento adequado com o Senhor. Não temos tido um relacionamento adequado com a gente mesmo. Não temos tido um relacionamento adequado com o nosso próximo. Ó Deus, muitas vezes esses relacionamentos têm sido marcados pelo orgulho, têm sido marcados pela insatisfação, têm sido marcados pela mediocridade, têm sido marcados pelos conflitos, têm sido marcados pelas rupturas. Ó Deus, e a gente quer Te pedir perdão nessa noite por tudo isso. A gente quer pedir, ó Deus, que tudo aquilo que o pecado destruiu, que a Tua redenção possa transformar. Ó Deus, a gente quer pedir, ó Deus, que tudo aquilo que a gente tem destruído, o Senhor possa restaurar. Ó Deus, nós queremos mostrar ao mundo que nós fazemos parte dessa eterna relação de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nós queremos mostrar isso ao mundo, nós queremos testemunhar isso ao mundo, nós queremos expressar isso ao mundo, nós queremos fazer isso não apenas com nossas palavras, nós queremos fazer isso com as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos mostrar que nós estamos inseridos nessa relação eterna de amor. Ó Deus, mas nós reconhecemos que muitas vezes os nossos relacionamentos testemunham do contrário. Muitas vezes os nossos relacionamentos testemunham que nós não fazemos parte de uma comunidade de amor. Ó Deus, e o nosso pedido nessa noite é que o Senhor nos confronte. Nos mostre, ó Deus, onde nós não temos nos relacionado de maneira adequada. Nos mostre, ó Deus, se o nosso relacionamento contigo não está adequado. Nos mostre, ó Deus, onde o nosso relacionamento com a gente mesmo não está adequado. Nos mostre, ó Deus, onde o nosso relacionamento com o próximo não está adequado.
Ó Deus, se nós temos ofendido ao Senhor, se nós temos ofendido a nós mesmos, se nós temos ofendido ao nosso próximo, que o Senhor possa nos quebrantar, ó Deus. Se nós estamos distantes do Senhor, se nós estamos distantes do nosso próximo, que o Senhor possa nos confrontar, ó Deus. E por favor, ó Deus, gere em nós aquilo que nós não somos capazes de gerar. Gere em nós amor, ó Deus. Gere em nós amor por Ti. Gere em nós um entendimento correto a respeito de quem nós somos. Gere em nós um amor pelo próximo. Gere em nós compaixão, gere em nós misericórdia, gere em nós graça. Produza em nós perdão. Que estejamos prontos, ó Deus, a receber o diferente. Que estejamos prontos a admirar a diferença dos nossos irmãos. E que essa diferença que a gente cultiva com o nosso irmão possa testemunhar do mundo o que é o seu amor, que une judeus e gentios e os faz um só, e derruba e destrói os muros de inimizade que existem. Ó Deus, quebranta os nossos corações, ó Deus, e nos ajuda a buscarmos o Senhor. Nos ajuda a buscarmos o nosso próximo. Nos ajuda a buscarmos aqueles que temos ofendido. Nos ajuda a buscar aqueles que nos ofenderam. De forma que o Senhor em nós e o seu amor em nós possa revitalizar e restaurar a cada dia as nossas vidas. E que essa comunidade, essa pequena igreja, possa ser uma comunidade marcada pelo amor, possa ser uma comunidade marcada pelas verdades do Evangelho, possa ser uma comunidade marcada pelas bênçãos do Espírito que nos são dadas pelo Pai por meio do Filho. Obrigado a Deus, nós te louvamos, Deus Pai, te louvamos Deus Filho, te louvamos Deus Espírito Santo, porque tudo vem do Senhor e nós nada temos que não tenha vindo de Ti. E as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Te agradecemos pela Tua salvação. Te agradecemos porque o Senhor nos encontrou perdidos em nossos pecados e nos deu nova vida junto a Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.